então, mas Jesus encontrou ele e transformou a vida dele, né? Aí ele saiu de perseguir a Cristo para ser um seguidor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o texto. Aqui, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Glória a Deus, né? Paulo aqui, por ser antes ele era um perseguidor, né? Jesus transformou a vida dele. Jesus libertou ele de várias coisas, de vários pecados, né? E Paulo aqui, ele conseguiu avançar, eu acredito que foi no nível mais alto que um crente, né? Que um homem de Deus consegue avançar. Paulo aqui já começa dizendo que ele estava preso, né? Pronto para ser morto, né? Aí já começa dizendo que combatia um bom combate. Olha só, né? Um crente já sabendo que vai morrer e dizendo que combateu um bom combate, né? Era só uma questão de tempo. Questão de tempo para ele ser sacrificado, né? Ele também estava tão liberto, tão puro de coração, que aquela luta ele considerou uma das melhores lutas que ele tinha lutado. A única luta que realmente valia a pena, né? Ele lutou contra as várias coisas. Depois de que se converteu, irmão, vem lutas para nós. Vem muitas lutas, né? Vem coisas tentando nos tirar da presença de Deus, né? E Paulo lutou contra os inimigos, contra erros religiosos, né? Que do nosso meio também aparece, né? Estou dizendo nós aqui, de uma forma geral, tá? Erros religiosos, contra falsos mestres, falsos profetas, né? Paulo lutou contra tudo isso. Contra uma corrupção, contra todo tipo de pecado. E foi vencendo todos, né? Todos Jesus estava capacitando ele, né? Jesus estava realmente liberando ele para ele poder avançar, né? Para ele chegar no propósito que é para todos nós chegarmos, né? Paulo estava num nível tão alto de libertação que venceu todos esses pecados, todos esses problemas, né? Essas circunstâncias que aparecia para ele, e ele não parava, ele só seguia avançando para o alto, né? Avançando, crescendo no Evangelho, crescendo naquele momento que ele estava vivendo, né? Dentro de uma prisão, mas ele nunca murmurou, né? Nunca falou por que isso, né? Ele lutou em meio às dificuldades, provocações, tentações, mas permaneceu fiel, né? Às vezes nós estamos num momento, né? Nós tem ali, eu já tenho acho que 7 anos de convertido, né? Mas às vezes acontece alguma coisa e a gente já começa a murmurar, né? E é um erro, né? É um erro nosso, porque devemos estar, o que acontece às vezes somente para um crescimento de nós, né? De nós mesmos. Mesmo sofrendo perseguições e sendo abandonado, Paulo não desviou da verdade, não desviou do evangelho que nele foi transmitido. E tudo o que acontecia com ele só estava sendo mais liberto, né?
liberto de pecar, liberto de murmurar, né? O pecado vinha, às vezes machucava ele, mas espiritualmente ele só estava sendo mais forte, né? Estava sendo mais preparado. Amém? Em Romanos 6:22, mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para o sacrifício e por fim a vida eterna, né? Paulo estava nesse nível de libertação, que ele já tinha o fruto, né? Que Deus falou para ele, Jesus falou que ele já tinha esse fruto e estava só esperando a santificação para o fim ter a vida eterna com Jesus. Amém? E nós como servos de Deus, né? E nós que já foi liberto do pecado, às vezes fizemos um pecadinho, não tem pecadinho, né? Isso é brincadeira. Às vezes pecamos, né? Mas qual é o nosso nível de libertação, né? Assim, já estou falando de mim, né? Qual é o nosso nível de libertação, o nosso nível de crescimento dentro do Evangelho, dentro da comunhão com os irmãos, né? Porque às vezes a gente planeja algo, né? Para o fim de ano, né? Planeja comprar um carro, passear, né? Fazer alguma coisa assim. E chega na hora não conseguimos, né? Qual é o nosso nível de libertação para entender, né? Às vezes a gente está tudo no jeito, tem até o dinheiro já reservado para esse momento, mas vamos pedir um conselho, né, para o nosso pastor, vamos pedir um conselho para algum irmão. Aí o irmão fala: rapaz, vou ser bem sincero com você, vai orar, vai ler a Bíblia, né? Ver o que Deus fala com você. O irmão vai, né? Abre a Bíblia, vai lá, eu vou ler o que Deus quer falar para mim. Vem cá, acha um texto, acha Gênesis 3:3, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarás, para que não morrais. Amém? O que nós como cristão, né, como servo de Deus, vamos entender de uma palavra dessa, do não de Deus, né, do não do nosso pastor. Às vezes vamos pedir uma opinião e falar: rapaz, pode ser assim, né? Deus fala assim, né? Deus aqui já fala um não na lata, né? Não comerás. Não, irmão Valmir, não vai não, moço, você é um cara jeitoso. Se puder, não faz isso não. Deus não é assim não, filho. Deus fala um não na lata. Amém? Amém? Glória a Deus, né? A coroa da justiça está guardada. Paulo estava no momento que estava sabendo da morte dele, né? Mas ele tinha certeza que tinha algo esperando ele, e não era algo pouca coisa não, tá? Era algo muito bom, né? Por sua fidelidade ser tão grande, tão alta assim, no nível muito alta com Deus, que ele sabia que o galardão dele já estava guardado, né? Apocalipse 10:2, nada temos das coisas que nos de padecer, eis que o diabo lançará algo em vós, algum de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Amém? Paulo estava neste nível, né? Que ele sabia que ele ia morrer, mas ele estava num nível tão alto de avanço com Deus,
que ele sabia que ele ia morrer, mas Deus já estava ali, né, esperando ele com a coroa, com garlandão, né, que é para ele, né, e para nós também, né, nós permanecer firme até a morte. E devemos estar nos libertando todos os dias, né, libertamos para avançar. Avançar para onde e avançar para quê, né? Para que avançar e avançar para onde? É a promessa, né? A promessa no qual devemos ser libertos para avançar, na qual confiamos que um dia, né? Um dia recebemos essa promessa de Deus, né? Que no versículo 8, se eu achar de novo aqui. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz nos dará naquele dia, e não somente a mim, mas não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? Então, essa promessa já está escrita. A promessa já está escrita, né? Deveremos estar preparados, nos libertando dia após dia, né? Porque que essa promessa é para todos nós, né? E Paulo diz ainda que a confiança de um dia, né, recebemos do Senhor, o nosso Deus, algo incomparável, melhor do que neste mundo, a promessa. E essa promessa não foi somente para Paulo e nem para os discípulos, né? Essa promessa também é para mim, né? E para todos nós, né? Que amamos a vinda dele. Amém? Glória a Deus. Minha palavra é curta, irmão, já estou terminando. Quero fazer uma dinâmica aqui. Quero convidar o Juan. Pode vir, Juan. Amém? Ó, isso aqui é a cordinha do pecado. Eu ia chamar o Grato, mas o Grato está lá longe, mas chama Juan mesmo. Ó, cordinha do pecado. Tenta quebrar ela. Pode pegar e quebrar. Pode pegar com as duas mãos. Quebra para eles ver. Aí, quebrou. Certo? Cordinha do pecado. Aí o diabo vem. Faz assim com a mão. Aí, fecha a mão um pouquinho. Pode fechar a mão aqui um pouquinho. A cordinha também. Aí. Segura junto. Só aqui. Aí o diabo vem, o que acontece? O diabo vem e implanta algo. Chega para cá um pouquinho, para eles verem também. O diabo vem e implanta algo em nosso coração. E vai nos enrolando, né? O diabo põe. Eu não sou bem visto. Vai enrolando. O diabo, eu não sou um bom pregador. Só te enganando. Tá só te enrolando. Aí o diabo vem de novo e fala: rapaz, põe em seu coração que a igreja, o pastor, nós não gostamos de você. E vai só te enganando, vai só te enrolando. Quando a gente assusta, né? E a gente já está o quê? Sendo enganado e enrolado pelo diabo, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja a gente está preso num pecado e não conseguimos mais. Tenta arrebentar. Aí, não conseguimos mais sair dele. Amém? Aí vem Jesus e nos liberta. Jesus vem, nos liberta, vai nos libertando. Estamos livres para avançar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, já. Vou até aceitar Jesus agora, irmão. Elas foi forte, ó. Irmãos, vamos colocar em pé, irmãos. Chamar aqui os meninos aqui. Eu queria que nós encerrássemos.